eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No capítulo 16, o Senhor Jesus fala para eles: ainda tenho muito que vos dizer. 16:12. Mas vós não podeis suportar agora. Então ainda tinha muitas coisas que o Senhor Jesus tinha para falar, mas eles não poderiam suportar. Aí ele fala no 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Senhor Jesus está afirmando que o que ele não poderia falar são as verdades que faltavam, e o Espírito que ia chegar ia revelar essas verdades que eles não poderiam escutar naquele momento. Então, o que Jesus viesse a falar, não tinha como eles praticar. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai revelar a verdade e vocês vão ser guiados por ela. Então, com a presença física de Jesus, só a presença física de Jesus, não teria como. Ele afirmou em outra parte que é necessário que eu vá. Pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Amém? Consolador por quê? Então ele é o Consolador porque ele me capacita a praticar o que a palavra diz. Não vai me deixar sofrendo, como Pedro ficou sofrendo quando negou Jesus. É o Consolador. Amém? Então, nós lemos aqui, no 18, não vos deixarei órfãos, voltarei, amém? Deixar órfãos sem alimento, sem proteção, que eles estavam desfrutando naquele momento. Não vou deixar vocês sozinhos, amém? E ele disse em outras partes, eis que estou convosco todos os dias, amém? A Bíblia afirma isso. Então, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Amém? Porque eu vivo. Amém? Porque Jesus está à destra do Pai. Porque eles vão ver? Porque eu vivo. Então, Jesus que ia sumir da frente deles, eles iam ver com os olhos da fé que ele estava vivo. Como ele fala? Porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Vamos para o mundo espiritual, amém, irmão? Foi isso que ele deu. Foi isso que ele deu. E ele diz, naquele dia, que dia? Naquele dia, nós lemos aqui, aquele dia é o dia que ele ia ressuscitar e ia subir. Naquele dia que eu ser glorificado, subir para o meu Pai, vocês vão ver, vão testificar, vão experimentar, vão desfrutar disso, convicção de fé, que eu estou no Pai
e o Pai está em mim. Amém? Naquele dia, quando isso acontecer, não foi isso que nós lemos? Voltarei para ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vocês vão experimentar isso. Naquele dia que eu subir, no momento, o mundo vai se alegrar com o que está acontecendo. Vai se alegrar, vocês vão se entristecer. Está escrito. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque vai passar isso. Porque quando eu subir, o Espírito Santo que vai descer, a tristeza de um sentimento que está sozinho, sem proteção, vai acabar. Porque o Espírito que habita em mim vai habitar em vocês. Amém? Amém? A Bíblia diz para a gente ensinar, Ele está me ensinando. Então é para ensinar a todos, amém? E a presença dele física não ia resolver o problema, porque ele só podia estar em um lugar só. Quando ele foi para a Judéia, ele não podia estar na Judéia e em Samaria. Mas quem está descendo está em qualquer lugar, a hora que quer, vai em todos os lugares. O vento sopra, amém? Então é necessário que ele venha. Se vocês conhecessem meu pai, quando eu disse que vou para o meu pai, era para vocês se alegrar. Porque se eu estou falando que vou para o meu pai, é para o bem de vocês, porque o meu pai é maior do que eu. Se eu estou falando que vou para o meu pai, é porque tem algo melhor para vocês. Amém? Então o que ele faz é o melhor para nós. Esse Espírito Santo, que da parte do Pai ia ser enviado, a Bíblia diz, ele convencerá o mundo do pecado. O Consolador vai convencer. E a Bíblia, quando fala convencer, é o quê? Ele vai convencer a realidade da minha vida. Convencer é igual na lei, né? Com um perito começa a investigar para deixar tudo às claras. Ele vai convencer o homem do pecado. Ele que vai convencer. Ele vai convencer. Eu estou aqui. E ele tem que me governar. Senão eu não sou filho. E a obra dele é te convencer e me convencer, o homem do pecado. Ele convence, ele que faz essa obra. E a Bíblia diz, no 15:22, se eu não tivesse vindo, não tivesse revelado o pecado, tudo bem. Mas como eu revelei, não tem desculpa. Não tem desculpa. Amém? Não tem. Então o Espírito Santo, ele convence, o papel dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito. A gente abre a questão, a causa, fala, aí quem convence? É ele. Quem convence é ele. Agora, se quem resiste ou não, sou eu. Mas ele me convenceu, eu abri o coração. Tem que ser revelado que ele convenceu e fez a obra. Ele que convence. Ele que abre o coração do ser humano. Ele que, em nome de Jesus, livra do mal. E quando ele revela o pecado e convenceu de verdade, ele liberta em nome de Jesus. Amém? É esse Espírito que nós temos falado aqui. Amém? Esse é o Espírito da verdade. Naquele dia, vocês vão ter convicção que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Amém? Naquele dia, quando aí a pergunta é para a igreja, para todos. Quem acredita mesmo que o Jesus está no Pai e o Pai nele? Amém? Porque naquele dia, quando eu creio que tudo que aconteceu com Cristo foi verdade,
eu tenho convicção que Ele está no Pai e o Pai está nele. É uma unidade entre Deus e o Filho, entre o Filho e Deus e nós. Amém? Por quê? Vamos ler de novo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, não tem como, não vou deixar, voltarei para vós. Voltou, amém, irmão? Voltou na presença do Espírito e ele vai falar, vai receber do que é meu e vai voltar no futuro para levar a igreja, tudo verdade, amém? Voltarei para vós, ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Vocês vão experimentar a minha vida, porque eu vivo. Vocês vão viver porque eu vivo, vão me ver porque eu vivo. Vai entrar algo dentro de nós que vai revelar que Ele está vivo. Esse algo é o Espírito Santo, com a vida de Jesus que Ele conquistou na cruz para nós. Amém? Glória a Deus. Vós me vereis porque eu vivo e vós, o motivo de eu viver é porque Ele está vivo. Com a presença desse Espírito. Amém? Graças a Deus, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Vou ter a convicção quando isso acontecer. Vocês vão sentir que tem alguém dentro de vocês. Sou eu. Vocês vão ter certeza que eu e o Pai somos um e vocês vão sentir que eu estou dentro de vocês. Eu estou em vocês e vocês em mim. Amém, irmão? Na verdade vos digo que vós choraste e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Porque eu vivo. E essa tristeza que está em vocês, porque eu vivo e vós vivereis, a minha alegria vai rechaçar a tristeza que está em vocês. Então eu vou experimentar isso. A paz, o desânimo, a tristeza, tudo de ruim que eles sentiram por perder aquele que estava confortando, prometendo, estava ali do lado dele, aquela tristeza, acabou a nossa esperança, acabou tudo. Daqui a pouco vem a nova vida na alma e tudo muda. O medo tomou conta deles, aí porque ele vive, sai eles de dentro daquela casa e começa a pregar o evangelho, porque ele vive. Aí vocês vão ver que o que ele falou é verdade, ele ressuscitou, está à destra do Pai, enchendo a gente da presença dele. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vocês vão sentir que eu estou à destra do Pai, vocês vão sentir que estão do meu lado, que eu ressuscitei e vocês também ressuscitou para ficar aqui em cima comigo. Vocês vão sentir a vida de cima, com a presença do Santo Espírito. Amém? Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? Quando isso acontecer, tudo isso estiver acontecendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, que sabe que eu estou vivo, sabe que eu sou a destra do Pai, sabe que eu amo, sabe que eu dei a vida, tem certeza quem eu sou, sabe que eu enviei o Consolador, tem certeza de tudo. Esse é o que me ama. Não é o que frequenta um lugar sempre, não é o que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e o que me ama vai me glorificar, vai fazer a minha vontade, por causa da minha presença nele. Não é quem dá glória a Deus, não é quem diz que Ele é Senhor, é quem guarda os mandamentos, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
O que me ama sabe que tudo que eu falei é verdade. Sabe que eu dou o que prometi. O que me ama guarda os meus mandamentos, me obedece. Eu tenho muita coisa para falar, mas vós não pode suportar. Mas quando o Espírito Santo descer, esse amor vai encher o coração de vocês. Aí vocês vão me obedecer por amor. Porque tem o amor de Deus. A Bíblia diz que tem o amor de Jesus. E a Bíblia diz que tem o amor do Espírito. Não pode ser diferente. Não pode. Deus é amor. Aí Paulo falou pelo Espírito. O amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um amor mútuo. Aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que ama Jesus, aquele que ama Jesus será amado do meu Pai. Só tem uma maneira de ser amado por Deus, amando Jesus. Aleluia. E só tem uma maneira de revelar que ama Jesus, obedecendo os seus mandamentos. E só tem uma maneira de ter o Espírito Santo. Aqueles que passam a amar a Jesus e é batizado pelo Espírito por Jesus. E esses dão muitos frutos. E meu Pai vai podando. Como eu me manifestarei a Ele? Como? Abrindo uma porta de emprego. Eu me manifestarei a Ele curando o câncer. Eu me manifestarei a Ele frutificando em toda boa obra. Eu me manifestarei a Ele, eu limpando a alma dele e mostrando mais a minha santidade através da vida dele. Eu me manifestarei a Ele. Ele vai procurar sofrer o que eu sofri para revelar a minha vida ao mundo. Foi isso que Paulo falou. Foi isso que Paulo falou. Louvado seja o Senhor Jesus, que o Senhor vai levando assim para o corpo ficar lindo. E essa presença do Santo Espírito é espetacular, o corpo fica lindo. O corpo fica lindo, não é com batom dessas empresas que produz batom, não é isso? Roupa é uma obra-prima que só Deus pode dar. Amém? Fica espetacular. Glórias ao Senhor Jesus. Isso aqui não é brincadeira. Amém? O Senhor Jesus vai voltar para levar os santos dele. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos. Quem faz essa obra é o Consolador. Amém? É o Consolador. Ninguém poderia passar por isso aqui sem a presença do Consolador. E só quem passa por isso é porque passou a amar Jesus. Aí tem o Consolador. Amém? Graças a Deus. No 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para quê? A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Ele disse que não ia me deixar órfão. Amém? Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, do Senhor em nosso corpo. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, trazendo sempre a mortificação, trazendo sempre o que Ele passou na cruz. Amém? Trazendo sempre isso. Para quê? Para que a vida que Ele conquistou se manifeste também em nosso corpo mortal. Amém? A vida dele, o apóstolo Paulo fala, quando a gente vai passando por isso tudo, estão passando só revelando o que ele passou na cruz. E com que propósito? Para que a vida que ele conquistou também se manifeste em nosso corpo, através de nossas vidas, só com a presença do Espírito. Amém? E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Por causa da vida de Jesus revelada, em vós opera a vida.
Qual é o papel do cristão? Isso aqui não é só para o apóstolo Paulo, não. É para operar a vida, eles conseguirem enxergarem a vida de Jesus em nós, tem que ser revelado também o que ele disse que ia acontecer nas perseguições, para que a paciência de Deus se manifeste, para que a mansidão de Jesus se manifeste, para que o poder dele da nova vida se manifeste, tem que passar por carregar a cruz. Amém? Amém? Não tem como, só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Tenho muito para falar a vocês. Eu tenho que falar que vocês vão ser agredidos, mas vocês têm que ser mansos com todos. Eu vou explicar melhor o que é palavras temperadas com sal. Eu vou explicar para vocês o que é deixar a mentira e falar a verdade. Essas coisas eu tenho ainda para falar, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Consolador, vocês vão escutar, deixar a mentira e falar a verdade e vão viver isso com a maior naturalidade. As cartas é o que Jesus tinha para falar e não podia. Aí o Espírito Santo continua falando, sabe o quê? Se eu não tivesse vindo aqui e falado do pecado, tudo bem. Mas foi revelado, não tem desculpa. Não tem desculpa se não abandonar o que ainda faz e não era para fazer, está condenado. Porque não tem desculpa. A desculpa é enquanto eu não conheço. Mas já que foi revelado, condenado quem não largar. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, olha o que acontece. Ele morreu por nós, então nós morremos também, vamos viver agora como Ele quer. Agora que a vida aqui é para viver por aquele que morreu e se entregou por nós. Porque aquele que ressuscitou, a bênção, sabe o quê? Que aquele que ressuscitou também saiu do túmulo. Quem tirou ele? Deus, que a Bíblia diz que é o Espírito, diz que é Ele mesmo. Mas aquele que ressuscitou é Jesus, também há de ressuscitar o nosso corpo mortal. A bênção é essa. E a presença do Espírito em nós é a garantia que somos dele. Amém? Outra coisa, a garantia que somos, sabe como é que é revelado também? Quando amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama seu irmão não está com a vida. A Bíblia diz isso. E o que está sendo mais revelado? A maioria está condenado e pensando que está salvo. Os filhos são guiados pelo Espírito, e o Espírito revela a verdade para guiar nela, não é uma opção. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, de novo, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Temos, sabe quem? Só a gente, os apóstolos. Não, a igreja. Nós temos o mesmo espírito de fé. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm o espírito de fé que foi gerado pela palavra. Não tem essa de cada um fazer o que quer. Aleluia. Temos. Eu amo falar de Jesus. Se você é de Jesus, tu ama conversar comigo. O mesmo espírito de fé, o compromisso que um santo tem com Jesus, o outro também tem. Se não, está no pecado. Se está no pecado, não se por coração duro, continua condenado. O Espírito Santo, o papel dele é convencer. Está te convencendo? O papel dele é esse. E se o papel dele é esse, é convencer eu que sou guiado por ele, o que eu tenho que fazer?
Convenceu o homem de quê? Lembra com a mulher samaritana? O Salvador do universo, o que falou para ela? Se eu tenho uma água para tu beber, e a água que tu beber é a água que eu dou, tu nunca mais terás sede. O que ela falou quando escutou isso? Me dá dessa água. Aí ele falou assim, tu quer dessa água? Chama lá o teu marido. Prestou atenção? Chama lá o teu marido. Qual é a intenção de Jesus? Eu não dou minha água de qualquer jeito, porque o Espírito Santo está em Jesus. Eu não tenho marido. Tu é uma prostituta. Tu é prostituta. Tu tem um monte de homem, né? Disseste a verdade. Primeiro teve que confessar que era prostituta. Primeiro o Espírito Santo convenceu ela, se quiser água, tem que falar. E o Espírito Santo que faz isso. Ele me ensinou. Convenceu? Convenceu. Convenceu, ela se deu bem. Ela, estava ali agora, encontrei um homem, é ele. Ele não me conhece, não sabia nada de mim e me revelou que eu sou uma prostituta, sem eu nunca ele ter me visto. Ele me convenceu que eu não prestava, aí ele não me conhece. Aí bebeu a água. Não é de qualquer jeito. Por isso que o Espírito Santo convence para depois dar essa vida. Não é de qualquer jeito. Amém? Talvez você ainda não revele a vida porque tu ainda não foi convencido pelo Espírito e não abriu o coração para ele. Eu só falo aquilo que ele quer. Quem convence, viu? Ele convencerá o mundo. Ele, não sou eu. Então ele veio convencer quem está em pecado a ser convencido e ver que é uma miséria, uma vida inútil, miserável. Ele veio convencer para dar uma vida e a vida em abundância. A tristeza se converterá em alegria. Ainda, depois de todas essas mensagens, tu se sente ainda que a palavra ainda está pesada para praticá-la? Então a resposta é, não está suportando. Se não está suportando, é a falta da terceira pessoa da Trindade. Que Jesus falou, é necessário que eu suba para ele chegar até aqui, porque se ele não vir, não tem como vocês viverem o que eu dou. Amém, irmão? Essa é a verdade da Bíblia. Ele que convence. E quando ele me convence, eu começo a andar em novidade de vida. E a presença dele me preenche. O contentamento chega. E a Bíblia diz que quem faz essa obra é o Espírito. Todos os que são de Cristo são guiados pelo Espírito, ama Jesus. E os que são de Cristo, amam Jesus e são guiados pelo Espírito, crucificaram a carne, morreram na cruz com Jesus, com todos os seus desejos. Já não vivem mais para si, mas vivem para aquele que morreu e se entregou por eles. Então, os mandamentos agora, antes pesados e não dava nem para suportar, em 1 João diz que não são pesados, são suave e leve. O Espírito Santo continua querendo convencer. Convencer. Amém? É a obra dele, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele abre e tenta abrir o coração para a pessoa mudar. Se não ocorrer, é porque há uma resistência e o orgulho está de pé, não cede.
Então, a minha oração é que caia por terra todo esse orgulho, todo o engano. Amém, irmão? Não é porque a Bíblia diz que só vai ser salvo aquele que, quando ele voltar, estiver fazendo assim, do jeito que ele quer. Amém? E às vezes tem muitos enganos por aí. Enganos que, por ter um sentimento de que quer, dá a impressão que já está tudo ok porque eu quero. Isso é só engano. Não, tem que estar fazendo. Amém? Em nome de Jesus, tudo acontece. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.